Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Conhecimento Nerd. E hoje nós vamos falar sobre os primeiros agrupamentos humanos, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre Çatalhöyük, sobre a Mesopotâmia, um pouquinho do Egito Antigo, e é isso. Então vamos começar. Eu vou começar falando que os primeiros agrupamentos humanos se fixaram em áreas próximas a rios pela facilidade de acesso à água para as suas atividades cotidianas, como a agricultura, a pesca e também para se deslocar através dos rios. Agora eu vou falar um pouquinho sobre uma área que é conhecida como Çatalhöyük. Ela fica na atual Turquia e ela é considerada o local de povoamento humano mais antigo conhecido. E de acordo com pesquisas arqueológicas, os seres humanos já teriam começado a se fixar nas áreas há mais de 8.000 anos atrás, certo? E pesquisadores descobriram que em Çatalhöyük existiam moradias subterrâneas nas quais se entrava pelo teto e possivelmente usando uma escada de madeira. Essas casas elas tinham plataformas para dormir, sentar ou trabalhar e um fogão para cozinhar, então já eram modelos de cidades, né? O trânsito entre as casas era feito por cima dessas, já que não tinha rua entre elas. Então era um modelinho ali de cidade, uma ilhazinha mais ou menos, né? Em Çatalhöyük chegaram a viver cerca de 8.000 pessoas. Elas se dedicavam à agricultura, pesca, caça e coleta de frutos e outros vegetais e também ao artesanato e ao comércio, certo? Estudos arqueológicos realizados em Çatalhöyük, na Turquia, indicam que essa ocupação humana durou cerca de 1.400 anos. Praticamente não tinha ruas nas cidades, as casas elas eram semelhantes e as cidades são semelhantes a representações artesanais de Çatalhöyük. A cobertura daquelas casas elas constituíam as áreas públicas dessas cidades, onde circulavam as pessoas e as mercadorias. Tinham-sim templos, só que eles não foram encontrados, né, os palácios nem edifícios públicos foram encontrados, o que indica que não existia divisão entre os grupos sociais. Agora chegamos numa cidadezinha, né, numa área mais famosa, mais conhecida entre as pessoas estudantes de história, que é a querida Mesopotâmia, que assim, Mesopotâmia significava, né, terra entre dois rios. E ela é uma área que corresponde à parte dos atuais Kuwait, Iraque e Síria, que já era ocupada pelos seres humanos há cerca de 6.000 anos atrás. Essa área ela ficava, né, entre os rios Tigre e Eufrates, que facilitava muito o acesso à água. Ela tinha uma vez por ano cheias, né, desses rios, e quando as águas baixavam, o solo das margens dos rios estava úmido e fértil, que era ideal para a produção agrícola. E lá viveram vários povos, como os sumérios, os acádios, os assírios, os babilônicos e os persas. Eles tinham alguns costumes em comuns e outros diferentes, como a língua. Além da agricultura e da criação de animais, o comércio também era uma das principais atividades econômicas da Mesopotâmia, e tinha um grupo de pessoas que era somente para essas atividades comerciais, que eram chamados comerciantes. Os mesopotâmicos, eles tinham uma religião onde eles cultuavam vários deuses, ou seja, eles eram politeístas. E um dos deuses mais cultuados era o Enki, que era considerado o deus da água doce e fresca devido à importância que a água dos rios tinha para eles, e por isso ele ganhou tanta fama. Para eles, os deuses eles eram semelhantes aos seres humanos,
com a diferença de que eles eram poderosos e imortais, e os templos, eles representavam a moradia desses deuses na Terra e costumavam ser construídos sobre uma torre de escadas, chamadas zigurate, que significava prédio alto. Lá na Mesopotâmia, nós temos uma contradição ao que temos hoje em dia, que lá eles tinham a religião, a política e a ciência ligadas, e por isso os templos também eram centros de pesquisa e ensino, aonde a escrita e a astronomia, né, o estudo dos astros, tiveram um grande desenvolvimento, certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês não entenderam algum conteúdo ou querem que a gente se aprofunde mais em algum desses tópicos, pode colocar aqui nos comentários. Se tiver alguma sugestão de vídeo, pode colocar aqui também. Ou mandar pelo e-mail, que eu sempre deixo aqui na descrição. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixe um like aqui e se inscreva se você quer receber mais vídeos como esse. Um grande beijo, abraço e tchau, tchau!